Então, eu mandei acho que são 47 perguntas, mais ou menos. Sim, são 47 perguntas para ajudar vocês justamente ao estudo deste período de história. E eu queria então perguntar, em primeiro lugar, perguntar se vocês tiveram tempo, pelo menos, de dar uma olhada. Eu sei que eu mandei isso, acho que anteontem, então é um tempo muito breve, mas não sei se pelo menos tiveram tempo de dar uma olhada às perguntas. Ok, claro, ok, é normal, mas justamente gostaria de escutar se tem algumas outras experiências com relação a essas perguntas. Alguém conseguiu, não conseguiu? Deus abençoe. Ok, certo. Estas coisas me ajudam também para entender como funciona o tempo disponível de vocês, né? Então, se eu não estou errado, estou colocando aqui na tela essas perguntas com o objetivo de explicar que coisa é. Todo mundo está conseguindo ver, certo? As perguntas. Perfeito. Muito bem. Pois são, efetivamente, são 47 perguntas, numeradas, evidentemente, do 1 até o 27, e vão divididas por temas, né? Os temas são, em primeiro lugar, o início da Revolução Protestante, ou seja, tudo aquilo que tem relação com Lutero, Calvino, o surgimento também do anglicanismo, né? Depois, o tema que é a Reforma Católica e a reforma interna da Igreja, Concílio de Trento, portanto. Depois, as questões das guerras de religião e a reorganização da Europa, portanto, daí essa questão relativa à Guerra de 30 anos, a Paz de Westfália, a maneira como os reinos europeus se reorganizaram com relação ao surgimento do protestantismo. Depois, uma olhada ao catolicismo dos séculos XVII e XVIII, que é justamente esse período onde nós analisamos a questão do jansenismo, a questão como se chama esta, a controvérsia de Auxílios, os desenvolvimentos teológicos que vão acontecendo aí nessa época, e depois todo o tema relativo ao iluminismo até chegar à Revolução Francesa e à reação da Igreja diante das independências americanas. Este documento de 47 perguntas, eu coloquei não unicamente a pergunta está escrita aqui, mas depois eu coloquei uma dica de resposta breve, né? Uma dica de resposta breve com o objetivo de orientar os estudos de vocês, né? Então, não é que seja a resposta completa e absoluta, mas já é uma resposta que pode ajudar vocês a responder, não? A responder as perguntas. E assim estão as 47 perguntas. E então, hoje eu gostaria de dar uma passada por todas elas e ir recolhendo também dúvidas ou, de repente, se de repente tem algum como se diz, algum tema ou algum ponto que precisa ser melhor explicado, pues vamos aproveitar, não? Vamos aproveitar, vamos ir passando por estas 47 perguntas até onde o tempo nos permitir e vamos destrinchando também. Dessa maneira, esta aula
pretende também ser um resumo completo do curso, né? Claro que nas outras aulas temos dito mais coisas, mas o fundamental está encerrado, o fundamental está contido nestas 47 perguntas. Ok? Então, começamos com a primeira pergunta aqui, né? Que papel desempenhou? Aliás, vou fazer o seguinte, aproveitando que o Word, vou fazer o texto maior. Ok. Que papel desempenhou o humanismo renascentista na preparação intelectual da Revolução Protestante? Esta pergunta, evidentemente, tem a menção explícita do humanismo renascentista como uma das causas, né, da Revolução Protestante. E aqui vocês lembrem, nós temos falado, por exemplo, que o humanismo é aquela corrente que valoriza o ser humano, e mais que se insere dentro do âmbito do renascimento, não? Então, portanto, esse quase que idolatria, vamos dizê-lo, mas essa veneração à antiguidade grega e romana, e, portanto, essa centralização, focalização no homem, muitas vezes leva a deixar Deus de lado. Então, o humanismo renascentista justamente me leva, ou levou aos humanistas a colocar o homem em primeiro lugar e a Deus de lado. Mas teve também desenvolvimentos importantes, interessantes, porque o renascimento, o humanismo renascentista, valorizou também o estudo direto da escritura e das línguas antigas. Lembrem que se seu humanismo, seu renascimento é querer voltar ou querer admirar a cultura grega e romana, pois juntamente com a cultura grega e romana estão também as línguas, né? Latina e grega. Portanto, houve muito estudo de latim, muito estudo de grego, muita divulgação, então também de hebraico. Também de hebraico. E então, isto levou a personagens, por exemplo, Erasmo, levou a fazer umas novas traduções da Bíblia diretamente das línguas originais, né? E suscitou também aquela grande corrente entre os protestantes, que é justamente essa tradução a partir das línguas originais, né? Então, isto para dizer, esse é um das influências que o Renascimento deu como precursor da Revolução Protestante. Evidentemente, nós temos falado que o protestantismo, sobretudo na questão luterana, tem outros antecedentes, né, que estão no documento que eu mandei para vocês no início do ano. Mas, de qualquer maneira, esta pergunta está relacionada tanto com o estudo direto da escritura a partir das línguas antigas, como também numa crítica às corrupções e formalismos da igreja. Isso também é importante. Também no Renascimento, muitos autores renascentistas vão dirigir críticas muito fortes à corrupção eclesiástica. Okay? Muito bem. Segunda pergunta. Como Lutero reinterpretou a doutrina da justificação e por que esta ideia foi tão perturbadora para a teologia católica tradicional? Aqui, a palavra-chave é justificação, né? Lembrem que Lutero, lendo a carta de São Paulo aos Romanos, Lutero percebe que o ser humano não pode ser santo por si mesmo. Tem que ser justificado, ou seja, feito justo a partir de Deus, né?
Não sou eu que me santifico, é Deus que me santifica. E então, a pergunta que Lutero vai fazer é, então, essa justificação como acontece? Tradicionalmente, os católicos sempre pensavam e pensamos ainda que o homem é justificado, sim, pela fé, mas que essa justificação pela fé tem que desabrochar em obras, né? Seguindo aquilo que nos indica a carta de Santiago. Lutero, porém, ele vai colocar o acento unicamente na fé, ou seja, Lutero diz que o homem é justificado unicamente pela fé e que as obras não não tem valor, não tem valor justificativo. As boas obras, diz Lutero, as boas obras não são más, são boas. E é bom fazer obra boa. É bom fazer obra boa. Porém, não tem valor para justificar o homem. Isso que significa? Isso vai contra a teologia dos méritos. Agora que estamos falando muito, por exemplo, de corredentora e essas coisas, lembrem que na teologia católica, a participação do homem, a resposta do homem, é sim considerada por Deus. Claro, Deus te salva sem que tu precises fazer nada, ele te salva gratuitamente, ou seja, a partir da graça e pela fé, mas a tua resposta, as tuas boas obras são meritórias, podem ganhar méritos unidos aos méritos de Cristo. E depois, na teologia, vocês estudam essa diferença entre mérito de condigno e mérito... escapou a outra distinção. De congruo, não? Mérito de condigno seriam os méritos de Cristo, porque unicamente Cristo é o Salvador, né? É o Redentor, e que é aquele que nos salva, mas o mérito de congruo significa aquele mérito que Deus coloca em nossas obras, ou seja, as nossas obras boas são santificadas por Deus, por dizer de alguma maneira, para de uma maneira que aproximam essas obras aos méritos de Cristo, não? De maneira que são condignas, ou congruentes com os méritos de Cristo. Pois bem, Lutero não pensava isso. Para Lutero, não existe mérito, não existe pensar em questões de mérito. E então, também, os sacramentos não vão ter mais sentido. Lembrem que Lutero e o protestantismo em geral, unicamente vão aceitar como sacramentos o batismo e a Santa Ceia, né? A Santa Ceia. Que justamente eles falam de Santa Ceia e não de Santa Missa, nem de sacrifício eucarístico, porque os protestantes e os luteranos vão evitar falar de sacrifício, do sacrifício da missa. Pois essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Quais foram as principais diferenças doutrinais entre Martinho Lutero e João Calvino? Ou poderia colocar Martin Luther e João Calvin. Pois bem, entre Lutero e Calvino existe uma diferença com relação a que a Eucaristia, para Lutero, Cristo está realmente presente nas espécies consagradas, apesar de que Lutero não fala de transubstanciação, mas usa a ideia de que a substância do pão e do vinho perseveram aí, mas de qualquer maneira Cristo está presente. Para Calvino,
essa presença é unicamente simbólica, né? Para Calvino, essa presença é unicamente simbólica. Não é que Cristo esteja realmente presente, né? Calvino vai dizer que é simplesmente um símbolo, não? O pão e o vinho consagrado são somente um símbolo de Cristo. E depois temos outra diferença, que Calvino sublinha todas estas ideias de predestinação, que realmente Lutero não aceita, né? Como na teoria de Lutero, como o homem é salvo. O homem é salvo a partir da fé, não? Se eu aceito a Jesus como meu Salvador e acredito que Ele é meu Salvador, etc., eu creio nele e creio fortemente nele, então isso já me ajuda, isso já me faz salvo, não? Porque a fé me salva. Enquanto que Calvino diz, não, a questão não é tanto a fé, mas a decisão de Deus, ou seja, se ele me predestina ou não me predestina, independentemente que eu acredite ou não acredite. Se eu vou acreditar é porque ele me acredita, é porque ele me predestinou, etc. Não? Então, são essas distinções entre Lutero e Calvino. Quarta pergunta. Quais fatores políticos e eclesiásticos favoreceram a quebra entre Henrique VIII e Roma? Aqui estamos falando, então, do surgimento do anglicanismo. O anglicanismo que, como vocês sabem, está em crise nos dias de hoje, não unicamente... enfim, aqui não vou falar do anglicanismo contemporâneo, porque não é momento, mas como aconteceu essa quebra entre Henrique VIII e Roma? Bom, em primeiro lugar, os motivos políticos, sobretudo a questão da sucessão. Lembrem que Henrique VIII queria um descendente varão e não estava conseguindo um descendente varão, né? No seu matrimônio com Catalina de Aragão, etc., né? Então, mas havia outros motivos políticos, não? Ou seja, toda a questão do controle da igreja, do fato de dizer, bom, realmente a igreja na Inglaterra não deveria estar obedecendo um príncipe estrangeiro, não? Deveria ser também controlado pelo rei. E então, este desejo, não, de que a igreja deve ser controlada ou deve estar debaixo da autoridade do rei, né, leva também a essa quebra entre Henrique VIII e o Papa, não? Basicamente, são esses os fatores políticos e eclesiásticos que levaram a essa quebra. Claro, aí é muito fácil, realmente, é muito fácil. Claro que se pode complicar depois, etc., não? Mas esse é o ponto fundamental. A pergunta 5. Em que sentido pode ser verdadeiro que o luteranismo é um movimento mais relacionado com a heresia, enquanto o anglicanismo é um movimento mais relacionado com o cisma? Esta aqui é uma pergunta que é um tema que nós conversamos em uma das aulas, onde eu dizia, olha, Lutero, não? O luteranismo, ele surgiu particularmente por diferenças doutrinais, né? Com relação à graça, com relação à justificação, com relação aos sacramentos, né? Ou seja, havia justamente, o foco era mais o foco, não quero dizer o herético, sim, mas o foco de diferenças doutrinais, certo? Enquanto que o anglicanismo, quando surge Henrique VIII e os anglicanos, não é que queriam inventar
novas doutrinas. Não que queriam estar relacionados com gnosticismo ou com doutrinas estranhas, ou que rejeitavam explicitamente algum ponto do catolicismo. O caso do anglicanismo é mais relacionado com essa insubordinação ao Papa. Portanto, nesse sentido, o luteranismo, claro que se relaciona mais com heresia, né? E o anglicanismo é mais um movimento cismático do que herético. Claro que as duas coisas estão misturadas, certo? Porque os luteranos também são cismáticos e os anglicanos também são heréticos, né? Em certo sentido. Mas o que quero dizer é que o foco do luteranismo não era tanto separar-se de Roma, mas o questionar doutrinas, e o anglicanismo primeiro rompe com Roma e depois o anglicanismo vai ir adoptando certas posições heréticas, que nós vemos inclusive no anglicanismo de hoje. Mas eu acho que é importante ver essa diferença entre anglicanismo e luteranismo com relação a cisma, não cisma, separação, não separação, etc. Então, eu aqui me permito uma opinião pessoal, né? O luteranismo, perdão, o anglicanismo pode ser muito perigoso, justamente porque parece catolicismo em quanto à fé, né? Sobretudo em algumas correntes anglicanas, eles não negam, por exemplo, a Santíssima Trindade, ou eles não negam, por exemplo, alguns outros dogmas católicos, e inclusive a nível de culto, né? A maneira inicial, né, da liturgia anglicana, antes das diversas edições do livro da oração comum, era basicamente a missa católica, né? Então, já o luteranismo, eu acho que é mais claro nesse... é menos enganoso, não? Ou seja, está mais na cara que se trata de uma questão herética. Muito bem. Pergunta número 6. Como a Revolução Protestante influiu nas noções de sacerdócio e sacramentos? Como a Revolução Protestante influiu nas noções de sacerdócio e sacramentos? Aqui um pouquinho já voltamos àquilo que nós dizíamos antes, não? Os protestantes reduziram os sacramentos a 2, batismo e Eucaristia. Por quê? Porque também rejeitaram o sacerdócio sacramental. Os católicos, sobretudo a partir do século XX, mas também antes, vão falar do sacerdócio comum de todos os fiéis também, mas sem rejeitar que o sacerdócio ordenado é diferente, não somente em grau, mas também em natureza. E então os protestantes o que vão fazer é negar que existe ontologicamente uma diferença entre o sacerdote e o leigo. Por quê? Porque vão dizer o sacramento da ordem realmente não é um sacramento, é simplesmente uma deputação da comunidade. A comunidade escolhe alguns para serem sacerdotes e guias, e justamente por isso rejeitam o término padre, o término sacerdote, e falam mais de pastores. Porque que coisa é um pastor? Um pastor é um homem como todos, é um homem como todos que simplesmente guia a comunidade, né? E não tem nada de ontologicamente diferente, né? E enquanto a noção de sacramentos, o sacramento não vai ser mais um sinal sensível da graça invisível, mas vai ser um mistério que quer dizer, vão se aceitar unicamente aqueles que foram instituídos por Cristo, mas com uma visão mais bíblica, não? No sentido que
claro que os católicos podemos encontrar fundamentação bíblica para dizer que Cristo instituiu todos os outros 5 sacramentos, não? Mas os protestantes vão insistir muito no batismo e Eucaristia como os únicos sacramentos, não? Como os únicos sacramentos que existem. Pergunta número 7. Como a imprensa influiu na difusão das ideias reformistas no século XVI? Aqui esta pergunta é óbvia. É óbvia. A imprensa teve o papel de difusão. De difusão. Ou seja, a possibilidade de imprimir e distribuir livros levou justamente a esta multiplicação de livros, panfletos, traduções bíblicas, que lembrem, por exemplo, quando Lutero publica a sua tradução da Bíblia ao alemão, né? A tradução bíblica de Lutero não era unicamente o texto bíblico, né? Não era unicamente a tradução, mas estava acompanhada por uma introdução escrita por Lutero, onde já ele dava uma interpretação herética da Escritura. Então, a imprensa vai distribuir não somente o texto bíblico em alemão, mas vai distribuir também juntamente estas introduções, estas ideias heréticas, etc. Por isso, a igreja teve muita cautela em querer arginar ou querer evitar a difusão destas traduções de textos bíblicos, não pelo fato que se trata da Bíblia, não é que a igreja não queria que as pessoas lessem a Escritura na sua própria língua vernácula, que de fato tem traduções católicas às línguas vernáculas, mas a igreja o que queria era evitar a difusão destas más interpretações, ou destas interpretações protestantes, né, da Sagrada Escritura, que vinham junto, né? Vinham junto. Então, estas ideias reformistas também, ou seja, Lutero chega também a publicar muitas das suas cartas, e não somente Lutero, também Calvino, Zwingli, etc. Então, é realmente um momento onde as ideias circulam muito, muito facilmente por lugares e por públicos que talvez vão tomando e assumindo estas ideias reformistas, né? Pergunta número 8. Como evoluiu o anglicanismo entre a morte de Henrique VIII e a morte de Isabel I? Por que eu faço esta pergunta? Lembrem que entre Henrique VIII e Isabel I, nós temos o reinado breve, mas o reinado de Maria Tudor, não? Ou seja, de uma das primeiras filhas de Henrique VIII. Ela era católica, Maria. Né? E então, Henrique VIII perseguiu os católicos. Depois, o seu imediato sucessor, Eduardo, o rei Eduardo, também perseguiu os católicos. Depois temos este momento da Reina Maria, onde ela persegue os anglicanos e persegue os protestantes. Né? E depois temos, de alguma maneira, a volta do anglicanismo a partir do reinado de Isabel I. Ou seja, uma série de novas perseguições contra o catolicismo. Então, justamente esta pergunta quer nos ajudar a entender esse processo, não? Após Henrique VIII, né, o anglicanismo, a religião na Inglaterra, oscilou entre essas tendências católicas e protestantes. O importante aqui é que vocês lembrem que se trata de momentos de conflito, guerra e martírio. Ok? Conflito, guerra e martírio. E, justamente com o reinado de Isabel I, finalmente o anglicanismo se consolidou como igreja nacional. O anglicanismo não se consolidou como igreja nacional no reinado de Henrique VIII unicamente.
tivemos que aguardar, ou se teve de aguardar, até o reinado de Isabel I, para que isso já ficasse estabelecido fortemente, ¿no? Quer dizer, Henrique VIII, claro que Henrique VIII se proclama moderador supremo da igreja na Inglaterra. Henrique VIII, claro que tem essa intenção de proclamar uma igreja nacional, mas é Isabel I aquela que acaba com toda a oposição a esta ideia, né? E aquela que faz com que realmente o anglicanismo seja igreja nacional na Inglaterra, sem possibilidade mais de discussão, né? Por isso é que não tem tanta perseguição depois de Isabel I, porque as pessoas, os católicos, ficam muito, não digo com medo, mas com um pouco de resignação, não? Não lutam mais, não lutam mais. Muito bem, até aí, esse foi o primeiro tema, não? O tema que tem relação com o início da Revolução Protestante. Algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que queiram dizer? Sim, Fernando Santamaria. Isso, sim, 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 sim. Sim, também é verdade. É verdade, eu sei, a conceição política de cada reformador é diferente. Exatamente. Então, enquanto que Lutero dizia, olha, para mim me basta que o príncipe seja luterano, seja protestante, Calvino já vai entrar em direção de dizer, o rei tem poder espiritual também. O rei tem e é escolhido por Deus. E aí já se vai avançando em direção àquele direito divino dos reis, muito típico da época absolutista. E Henrique VIII, claro que assume também esta ideia, não? De dizer, olha, eu sou controlador, eu sou governante da igreja no meu estado. Muito bem, vamos ver as seguintes perguntas. O bloco 2, que se relaciona então com a reação católica e a reforma interna da igreja. Como a igreja se reformou, que claro que era necessário que se reformasse, e que como ela respondeu aos ataques protestantes. E então, em primeiro lugar, encontramos que nós devemos falar sobre a diferença entre a reforma católica e contra-reforma. E então, reforma católica é um conceito referido mais a um movimento interno de renovação da igreja, a como a igreja, por exemplo, produziu novos aprofundamentos teológicos, como a igreja se disciplinou e como mandou também, por exemplo, alguns pontos de mudança de disciplina, de afirmação de certas práticas boas para evitar práticas más, por exemplo, a simonia, por exemplo, a acumulação de cargos no mesmo obispado, etc., os abusos diferentes, né? Então, este movimento de renovação é chamado de reforma católica. As novas ordens religiosas, a reforma dos carmelitas, não? A aparição dos carmelitas descalços, etc., é mais reforma católica. Enquanto que contra-reforma é um termo que se relaciona mais a uma resposta direta à reforma protestante, né? Ou seja, ou a revolução protestante. Ou seja, a este desejo de responder aos argumentos dos protestantes, né? Se Calvino, por exemplo, diz que a presença de Jesus na Eucaristia é unicamente simbólica, então
A Reforma Católica, perdão, a Contra-Reforma responde dizendo que não, que Cristo está realmente presente na Eucaristia, etc. Não? Que se trata de presença real, etc. Então, a diferença entre esses dois termos, Reforma Católica e Contra-Reforma, está justamente nisso que eu acabei de explicar. Pergunta 10. Qual foi o papel do Concílio de Trento na reforma interna da Igreja? Qual foi o papel do Concílio de Trento na reforma interna da Igreja? E uma pergunta adicional, entre os documentos do Concílio de Trento, qual é a diferença entre decretos e cânones? Ok? Então, dado que estamos falando de reforma interna da Igreja, estamos falando de reforma católica, certo? Ou seja, o Concílio de Trento, que coisa fez? Ele definiu doutrinas, reformou o clero e reafirmou a tradição. E isso ajudou a que a igreja se reformasse. Eu acrescentaria aqui mais uma coisa, talvez dá para modificar. Definiu doutrinas, reformou o clero, reafirmou a tradição e estabeleceu melhores disciplinas, né, para o clero e para a catequese, ok? Talvez aí, dessa maneira, a resposta fica um pouco mais completa, não? Para o clero e religiosos. Então, dessa maneira, com essa reafirmação da doutrina, com essa melhor disciplina, o Concílio de Trento ajudou, não, nessa reforma interna da igreja. Depois, a seguinte pergunta, a diferença entre decretos e cânones. Os decretos são textos de doutrina, são textos doutrinais ou disciplinares, e a diferença é justamente aqui, os decretos expõem de maneira positiva a doutrina. Expõe de maneira positiva o ensino católico. Enquanto que os cânones são diferentes. Os cânones condenam erros ou heresias. Então, essa diferença entre decretos e cânones, quando nós vamos ver os livros onde estão contidos os documentos do Concílio de Trento, vamos ver que eles estão agrupados, alguns são decretos e outros são cânones. E então, às vezes, podemos encontrar, por exemplo, decretos sobre a Eucaristia. E depois vamos encontrar cânones sobre a Eucaristia. E a gente pode se perguntar, bom, então, qual é a diferença se os dois falam sobre a Eucaristia? Porque eu tenho dois documentos que falam sobre a Eucaristia. Porque o decreto expõe a doutrina eucarística de maneira positiva e os cânones lançam anatemas ou condenas de proposições heréticas relacionadas com a Eucaristia. Ficou claro aí? Vamos para a pergunta 11. Como o Concílio de Trento influenciou a formação do clero e a criação dos seminários diocesanos? Claro, justamente o Concílio de Trento mandou a criação dos seminários diocesanos porque estava preocupada com a preparação intelectual e moral dos sacerdotes. Né? A resposta é muito, muito simples. É simplesmente isso. Não tem muito mais. Né? Lembrem que um dos motivos pelos quais a reforma surgiu, a Revolução Protestante surgiu, foi justamente por uma decadência no âmbito intelectual. E aqui podemos falar do humanismo, mas podemos falar também, Leandro nos poderia falar sobre Marcílio de Pádua. Quem era Leandro, que você mencionou na aula passada? Não era Marcílio de Pádua, era aquele que falava de direito.
que você diz, Leandro disse, muito se fala sobre Guilherme de Ockham, mas tem também este outro que não lembro como se chama. Mas era Marcílio de Pádua ou era outro? Olha só, isso não sabia. Lutero só veio mesmo a. É, por isso, não sei se vocês lembram, né? Que eu falei numa das primeiras aulas, eu falei que Lutero não é original. O que Lutero pensou, o que Lutero disse, realmente é simplesmente consequência, né, de coisas que já tinham sido ditas antes, né? Na minha opinião, né? É somente opinião, mas na minha opinião, Lutero não era uma grande mente, não era uma grande mente, não era um grande intelectual, etc. Mas de qualquer maneira, pelo que tem relação aqui com a pergunta, o concílio estava preocupado justamente com essa reforma também intelectual e moral dos sacerdotes. E nós temos que lembrar também o, eh, a grande contribuição da Companhia de Jesus, né? Nesse âmbito intelectual. Pergunta número 12. Como a Reforma Católica causou uma renovação espiritual e pastoral na Igreja? E a resposta está contida nestas palavras, não? A Reforma Católica reavivou a vida pastoral, ou seja, relacionada com a atividade do pároco dentro da sua paróquia. Né? Lembrem que depois do Concílio de Trento, o Papa vai publicar o famoso catecismo, não? O catecismo do Concílio de Trento, que não é do próprio concílio, é posterior, mas de qualquer maneira se conhece como catecismo do Concílio de Trento, justamente mandando que as verdades ensinadas e explicadas no Concílio de Trento fossem explicadas para o povo, né? E esse catecismo é, em primeiro lugar, dirigido aos párocos, para que os párocos ensinem, né? Portanto, uma questão de âmbito pastoral. E depois também o concílio dá que não somente o concílio, mas também o ambiente posterior ao Concílio de Trento dá uma grande importância à devoção popular. E aqui eu quero fazer como se diz, um comentário, não? Um comentário. Lembrem que na história da espiritualidade, vocês vão ter depois um curso sobre espiritualidade cristã, não? Mas na história da espiritualidade cristã, muitas vezes existe uma espécie de, como se diz, tensão ou de oposição entre espiritualidade pessoal e espiritualidade comunitária. Porque, claro, ou seja, por exemplo, eu estou na missa, né? Por exemplo, a missa é um ato público e eu não estou sozinho, estou com outras pessoas, e então eu tenho que rezar juntamente com as outras pessoas, e eu tenho que rezar de uma certa maneira. E, e então o risco é fazer desse ato público um ato de devoção pessoal. Né? Como, por exemplo, esquecendo da missa que está acontecendo diante dos meus olhos e colocar-me a rezar a Via Sacra, por exemplo, durante a missa. Né? E, enfim, e existe esta tensão entre devoção pessoal e devoção comunitária e também, por exemplo, nós temos aquelas tendências intimistas da devoção moderna, por exemplo, do século XIII, XIV,
a imitação de Cristo, etc., que são muito boas, mas que correm o risco de não colocar importância nos atos públicos, solenes, litúrgicos da igreja e concentrar a espiritualidade unicamente na minha relação de Deus comigo, ou de eu com Deus, numa espécie de egoísmo espiritual, vamos dizer. E então, as duas coisas são necessárias, tanto a espiritualidade pessoal, popular, das pessoas individuais, quanto também a espiritualidade litúrgica, eclesial, etc. E então, o que vai acontecer no Concílio de Trento, depois do Concílio de Trento, também é essa revalorização das devoções populares. E então, por exemplo, na festa de, sei lá, em Pamplona, não? Na cidade de Pamplona, na Espanha, é tradição que na festa de São Fermín, as pessoas jogam tomate um para o outro, não? Por exemplo, sei lá, não? Ou passam com os touros, não? É uma manifestação popular. Bom, então a igreja vai se interessar em ver como integrar isto dentro do âmbito litúrgico, não? E então, por exemplo, talvez se começa com uma missa solene, talvez inclusive até missa campal, não? Com a presença do bispo, etc. E depois se passa às atividades populares ou à tradição local, não? Ou, por exemplo, as pessoas num certo lugar gostam muito de fazer procissão. Pois então vamos fazer procissão com as relíquias do santo que se venera aí. Né? Então, tentam de juntar as duas coisas quando possível. Né? Outro aspecto no qual a Reforma Católica causou ou ajudou nessa renovação espiritual e foi reforçando a autoridade episcopal e o papel dos sacramentos. E aqui, quando digo reforçando a autoridade episcopal, não é que estamos falando de um autoritarismo, não? Mas sim de uma presença dos bispos nas suas próprias dioceses. Né? E o fato do bispo estar presente na sua diocese vai causar também uma genuína renovação pastoral, não? Porque se renova a visita pastoral, por exemplo, a visita canônica que os bispos estão obrigados a fazer nas diversas regiões da sua diocese. Os bispos, então, podem ir até as diversas paróquias também para o sacramento da confirmação, vão indo também revisando como é que se levam os registros de sacramentos, do economato, das questões administrativas, né? E justamente o papel dos sacramentos, ou seja, ver que os sacramentos da igreja estão relacionados sempre com a presença do bispo. E o poder do padre, por exemplo, o fato do padre poder administrar os sacramentos não é uma coisa própria dele enquanto padre, mas enquanto